todo mundo sabe aqui que vai morrer um dia, certo? Mas se você não tiver esperança que vai fazer alguma coisa hoje, você já vai morrer antes da hora, entendeu? Então, essa esperança e saber que você pode mudar a sua vida a qualquer momento, ela, para mim, ela é muito significativa. Eu acho que o metapropósito, ele toca na área do cérebro e da alma responsável pela sobrevivência do corpo. O metapropósito, o propósito, ele traz realmente, ele toca, é como se ele te deixasse um super-homem e uma mulher maravilha. Hoje o Papo Momento da Virada é com Rui Marra, escritor, instrutor de voo livre, pesquisador de neurociência do comportamento, criador do programa Respire Consciência, uma pessoa incrível, um ser humano incrível, que traz muita paz, que inspira muito, uma pessoa que realmente impactou minha vida com seu primeiro livro. E eu espero que vocês gostem do nosso Papo Momento da Virada de hoje. Bom, antes eu estava vivendo um modelo que não era do Rui, da essência do Rui, que eram de pessoas que eu gostava muito, que admirava muito e admiro, mas não era a minha essência, né? Então, não era uma forma de vida integrada, né? E aí eu não estava vivendo os meus sonhos, as minhas ações. Eu era advogado, primeiro eu era estagiário com 17 anos de idade, né? E depois eu sentia que faltava alguma coisa. Embora eu tivesse todas as necessidades básicas, muito grato a elas, né? Eu tinha onde dormir, tinha o que comer, tinha um capital suficiente também para viajar, mas faltava alguma coisa. Era isso que eu sentia. Você ficou quanto tempo ali no direito, ali trabalhando? Então eu comecei como estagiário com 17 anos, 16 para 17. E depois fiquei até os 30 anos de idade, sem férias, dos 16 aos 30, mas faz parte, não estou reclamando não, só estou relatando. E foi esse tempo. Mas eu, com 22 anos, eu montei meu próprio escritório em propriedade intelectual. Hoje esse escritório era o de Blasi Marra, hoje é de Blasi Parente, na área de propriedade intelectual. Legal. Mas aí algum incômodo já estava rolando ali com relação ao direito. Como é que você se sentia Então, dentro da área do direito? a gente tem a tendência a culpar o outro, né? Então não era com relação ao direito, era com relação à integração do Rui, né? Quando eu falo integração, que é como se a gente tivesse vários Ruis, né, ao mesmo tempo. Então, alguns Ruis estavam insatisfeitos e eu atribuo muito a questão da meditação, mas a meditação, quando eu comecei a meditar em 85, ela começou a trazer realmente alguns insights e essa integração desses Ruis. Tá? Foi quando um dia eu andando na cidade, assim, indo despachar no centro, na Justiça Federal, eu andando com pressa, eu tinha, sei lá, 10 ternos, né, muitas gravatas, vários sapatos, né? E aí eu andando, super vaidoso, e parei e falei, peraí, Rui, se um ET chegasse para mim agora e perguntasse, Rui, por que você está usando essa gravata? O que eu ia responder para o ET? Aí eu parei e falei, não, eu estou usando essa gravata porque os outros querem que eu use essa gravata. Então eu estou vivendo essa vida porque os outros querem que eu viva essa vida. Então esse foi, eu acho, foi o pontapé inicial. Então foi o momento do ET, a gente pode falar esse. Então o momento da virada do Rui é o momento Do ET, exatamente. É esse dia ali no centro. Tem gente que fala que Jesus, Buda, Maomé, o meu foi um ET. E hoje, como é que tá a vida do Rui Marra hoje, depois de ter decidido empreender seus sonhos, suas ideias, seus talentos? Então, naquela época eu fui para uma área que não era uma área que não existia
assim, de uma forma nem de perto como é hoje. Fui para a área do voo livre, né? Na época eram feitos 10 voos duplos por mês. Um amigo meu fazia, que era o Casimiro. Mas eu fui fazendo tudo de uma forma planejada, né? Bom, respondendo diretamente essa pergunta, a vida do Rui hoje é uma vida muito mais intensa, onde é importante que eu pratique técnicas de regulação das emoções, práticas de regulação das emoções com mais intensidade, mais regularidade, né? Porque eu não tenho um emprego fixo. Há muito tempo eu estou desempregado, falo, mas há muito tempo eu tenho um propósito. Então eu acho que talvez seja isso. Mais vale um propósito no coração do que um emprego fixo na mão. Então é uma vida com mais intensidade, com menos certezas, né? E mais momentos de felicidade. Rui, me conta um pouco mais de como foi essa sua trajetória empreendedora. Tudo começou a partir da minha curiosidade com os voos, né? Eu, através de um planejamento, né, de uma organização, de 10 voos duplos por mês, eu passei a fazer 200 voos duplos por mês, né? E aí, mas eu acabei criando um gargalo nessa produção de felicidade. Qual foi o gargalo? Na hora da corrida, na rampa, se o passageiro não correr direito, eu tenho que carregar o peso dele, os 40 quilos da asa, a 19 km por hora. Então acabei criando um problema lidando com a vida e com a morte. Entendeu? A gente pode falar que é um problema tântrico, né? E aí eu acabei querendo estudar sobre isso. Aí em 96 eu comecei uma pós em biopsicologia e desenvolvi uma pesquisa sobre medo e estresse, para entender como é que eu poderia fazer com que essas pessoas corressem mais, com mais segurança. E aí eu acabei chegando a algumas conclusões. Com essa pesquisa eu ganhei um prêmio de inovação, um edital, né? Lá, aquele edital da prefeitura. Uma verba foi para a PUC e montou a Superar, que é uma empresa, na época, de gestão de emoções, né? Hoje se tornou uma empresa de treinamento e desenvolvimento de software com neurotecnologia. Então hoje a gente desenvolve softwares com neurotecnologia para trabalhar as emoções. A gente tem um programa online que a gente lançou essa semana, que é o Respire Consciência. É um programa de treinamento de emoções, né, para funcionalidade, para oratória, para relacionamentos, foco, relaxamento, né? Ou seja, isso foi se desdobrando até a área digital, entendeu? A gente tem uma empresa que ela entrou na área de neurotecnologia e treinamentos digitais à distância. Rui, queria que você falasse pra gente quando foi o seu momento da virada. Quando aconteceu esse momento da virada contigo? Não, ótima ideia, porque é interessante. Você tem umas perguntas muito boas. E essas perguntas, elas estão me trazendo uma reflexão hoje bem diferente do que daquela época. Eu percebo como nós somos seres sociáveis, pelo menos na teoria, né? Com exceção dos psicopatas, que são muitos. Eu procurei referências históricas. Então, eu queria voar, né? Eu falei, onde é que está? Será que está escrito em algum lugar que eu não posso voar todos os dias? Então, eu procurei essa referência na Bíblia, na Torá, no livro dos muçulmanos. Não tinha nenhuma limitação para que eu voasse todos os dias. Então, agora eu vejo como que eu procurei realmente se havia algum tipo de proibição religiosa, né, em relação a isso. Quando falo religiosa, assim, um marco, né, de costumes, né? Então, a partir daí, eu me senti ilimitado para tocar essas possibilidades com o coração, né? Então, na época eu tinha uma meta de voar com 300 guias de turismo no Rio de Janeiro, que eram todos os guias do Rio. Voei com bastantes deles, né? Ontem mesmo eu encontrei com um guia
que ele me passava os voos escondidos da agência, que na época as agências não passavam os voos. Esse guia hoje tem uma agência de turismo, que é o Gui, né, junto com o Jorge. Então, muitos desses guias acreditaram em mim e realmente ajudaram nessa rede. Entendeu? Mas foi assim, foi primeiro olhando em volta se era uma atividade lícita ou não, se é uma atividade lícita também do ponto de vista até religioso, né? E aí eu vi, não, eu posso tocar essa possibilidade dessa forma. Você se lembra quando foi que você realmente fechou a porta pro direito e falou, agora é só voo? Lembro. Foi lento? Foi... Não, foi um processo de 1 ano, uma transição. O voo livre, ele é muito rico em metáforas, muito rico. Porque ou você aprende, ou você para de voar ou morre, entendeu? Então, principalmente se você foi competidor, né? Eu fui competidor durante 10 anos. E realmente, na competição, a gente lida muito com o ego, equipamentos, são equipamentos de competição que não têm certificação. Então, ou você realmente desenvolve estratégias de segurança, entendeu? Ou realmente você não vai sobreviver. E a gente tem um conceito no voo que é o seguinte, para você ir de um ponto A para o ponto B, às vezes a gente percorre 200 quilômetros. 200 quilômetros. É quase como se fosse Rio, São Paulo em linha reta. Entendeu? Então, só que para ir para um ponto A, ponto B, nem sempre tem pousos embaixo. Então você tem que ganhar altura e observar se naquela transição, durante a sua transição, se você vai conseguir um outro pouso por perto. A gente chama isso de cone de segurança. Então eu fui construindo, eu ganhei altura no direito, né? E na hora que eu comecei a transição, eu tinha cone de segurança para ir para o ponto B, que era o ponto só do voo. Então foi uma jornada planejada, mas planejada, quando a gente fala planejada, a gente associa a segurança, né? Seguro. Tinha uma sensação de segurança, mas cada dia, ainda hoje, é um dia diferente. Uhum. Se você tivesse agora a atenção de todas as pessoas do mundo que desejam empreender, começar a empreender, qual mensagem você falaria para essas pessoas? Bom, acordar já é empreender, né? Trazer um propósito e trazer afeto positivo. Entendeu? Tem uma prática no Tantra que a gente traz uma imagem sobre a nossa cabeça, assim que a gente acorda, a gente traz uma imagem de uma referência muito amorosa. Então, ou seja, não é nem respirar direito primeiro, é trazer o afeto positivo primeiro para a vida, assim que você acorda. Entendeu? Então, a gente pode começar por essa prática, né? E aí você trazer um meta-propósito. O que é esse meta-propósito? É algum propósito que transcenda você. No meu caso, eu comecei com um propósito, né? Que eu queria ser feliz. Só que eu comecei a observar, depois dos voos, realmente as pessoas ficavam muito felizes. Mas eu comecei a observar que antes de voar, muitas das pessoas sofriam muito. Com uma metáfora, de novo, a rampa se torna um novo projeto, um novo ciclo, um novo relacionamento. E eu já tinha experimentado a questão de voar, né? Eu sabia que ela não precisava sofrer tanto para passar por aquilo, né? E eu falei, mas como é que eu posso fazer para as pessoas não sofrerem tanto? E aí eu fui estudar a regulação das emoções, né? Neurofisiologia, neurobiologia. E aí eu percebi que 90% das pessoas não respiravam bem antes de voar. Não respiravam bem na vida delas. E que 75% das doenças são originadas de uma respiração incorreta, ou uma regulação das emoções incorreta. Então hoje esse é o meu meta-propósito. Então é trazer um meta-propósito, entendeu? Quando você tem esse meta-propósito, o que eu experimentei? Que o não vira um sim, né? Quando você tem um meta-propósito, o não vira um sim e o tempo deixa de existir. Rui, você já está indo para o seu 4º livro. Conta um pouquinho sobre de onde veio a história dos livros, conta um pouquinho mais sobre esses livros pra gente. Então, no primeiro livro, eu nunca imaginei que eu fosse escrever livro nenhum, lógico, né? E nem queria.
Mas aí um dia eu fui voar com um francês, Davi, falei, bom dia Davi, bom dia Rui. E ele falou, Rui, eu não gostei do meu voo nos Estados Unidos, o meu instrutor era muito impessoal. Eu falei, não Davi, meu voo aqui é diferente, eu trago muito a questão do respeito às emoções, né? E trabalho respiração e regulação das emoções, batimento cardíaco. Ele como que você faz isso? Não, eu trabalho respiração, peço para a pessoa trazer um propósito para voar, faço um trabalho de treinamento das emoções. Ele como que você faz isso? Não, tem uma postura na yoga que trabalha a regulação do batimento cardíaco, que é a Yoga Mudra. Vamos fazer essa postura? Vamos. A gente sentou no chão, fizemos a postura, né? É uma postura que estimula muito uma regularidade na respiração no ramo simpático e parasimpático. Né? Trabalha exalação, pausa, inalação, pausa. Bom, ele funciona. Falei, claro que funciona. Aí depois de meia hora falando sozinho, muito orgulhoso da minha pós, da minha pesquisa, falei, Davi, tem alguma coisa estranha aqui, ou você trabalha com isso, ou o assunto está muito chato. Aí ele foi incapaz de falar quem ele era. Aí a amiga dele, uma francesa, falou, não, Rui, Davi é um neuropsiquiatra, cientista de Carnegie Mellon University, que veio lançar um best-seller mundial sobre estresse e ansiedade. Aí ele olhou para mim, Rui, nós temos os mesmos achados por caminhos diferentes. Eu queria te conhecer melhor e hoje eu vou receber vários psiquiatras e neuropsiquiatras do Brasil inteiro e queria conversar com você também. Aí ele me chamou, pediu para chegar uma hora antes e ele me encorajou a escrever o primeiro livro, que é o Decolando para a Felicidade, que é um romance com situações que aconteceram no encontro do meu colégio, sabe aqueles encontros de 30 anos depois, 20 anos depois, né? A gente tem que ir com um crachazinho, né? E aí, não, você não sabe, mas um dia você vai saber. Aí, mas eu ouvi falar. Aí foi engraçado, eu chegando com um crachá assim. Aliás, eu tava sem crachá e uma menina chegou pra mim. Renato Chebá! Eu falei, não, Rui Mar. Assim. E aí, foi que surgiu esse livro. Tem o prefácio de um rabino chamado Newton Bonder e de uma psicóloga chamada Márcia Matias e do Davi Servan. Né? E o segundo livro foi com a Mara Luque. Ela estava entrando num processo de burnout e ela tinha que fazer uma pauta que era voar. Segundo ela, ou ela voava ou ela perdia o emprego. E pela conversa eu já percebia pelo WhatsApp que ela estava numa jornada de estresse muito alto. E provavelmente ela não ia correr na rampa. Então eu desenvolvi com ela por WhatsApp e ela estava sem dormir há quase um ano direito. Então eu passei para ela a respiração da velha e da flor pelo WhatsApp. Resultado, no dia seguinte ela dormiu bem, muito bem. E aí eu fui criando com ela um treinamento à distância, onde ela acabou emagrecendo 12 quilos e mudou a vida dela. E ela falou, Rui, a gente tem que escrever um livro. Esse livro eu escrevi junto com ela, onde ela faz sempre a dinâmica. Ela faz o primeiro capítulo, a primeira parte do capítulo, eu faço a segunda. Eu trago os cases, né? E no final eu trago receitas de alimentação, de sucos, e trago as referências bibliográficas. Mais de 150 referências bibliográficas científicas do que a gente passeou ali no livro. E o terceiro livro, eu peguei carona no grupo do Laboratório de Educação Cerebral da UFSC, junto com a doutora Mariana Lopes, o doutor Emílio Takase, né? Ele lidera o Laboratório de Educação Cerebral da Universidade Federal de Santa Catarina. E eles trouxeram um livro Aprendendo a Respirar, em Neurotecnologia, Biofeedback. Eu entro com os casos, com biofeedback, que é a questão que eu uso a neurotecnologia para a regulação das emoções. E agora o quarto livro que a gente está caminhando, eu não posso falar ainda. Mas eu posso falar que ele vai... Muitas pessoas falam só em respiração. Você tem que saber respirar, tem que saber respirar, tem que saber respirar. Só que a nossa regulação, ela é muito além disso. Então o assunto vai ser sobre isso. E para finalizar nosso papo, como é que o Rui Marra gostaria de ser lembrado no seu último dia de vida? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Primeiro, eu não gostaria de nada.
Assim, se for lembrado, ótimo, se não for lembrado também está ótimo. Caso alguém se lembre, lembra que eu comentei das pessoas que me mandavam cartas falando que havia uma mudança na vida delas? Lógico, inclusive na minha. Então, com essa frase, passado não é destino. Então essa frase para mim ela é muito simbólica e muito especial.